Levante a voz. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Estou te esperando aqui. Já fechei a porta, pode vir. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Levante a voz, igreja. Meu coração aberto já. Te peço, vem. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, E também que não sou. Coloca volume na voz agora. Levante as suas mãos e cante. Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença. yeah. Hoje não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Vamos! Eu só quero Tua presença. Hoje não vou te pedir nada. só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Glória a Deus. Alguém diga glória a Deus aqui. Alguém diga aleluias aqui. Vamos se abrir. Se abra para Ele. Não quero mais. Sair daqui, Eu não quero mais. sair daqui. Eu não. Quero mais sair daqui. Me deixa morar. Não quero mais. Sair daqui. Eu não quero mais. Sair daqui.
tua graça já me basta. Sair daqui, eu não quero mais. Eu não quero mais. Me deixa morar. Eu não quero sair daqui. Sair daqui. Eu não quero sair daqui. Me deixa. Vamos, levanta a mão e cante. Eu não quero mais. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. Me deixa orar. Eu só quero Tua presença. Hoje eu não vou te pedir nada. Só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Eu não quero mais sair daqui. Eu não quero mais sair daqui. eu não quero mais Sair daqui. Me deixa Vamos orar, levante a voz, vamos falar com Deus, vamos falar com Deus. Quem tem habilidade aqui nessa noite, nessa manhã, nessa hora, fala com Deus, Espírito Santo, bendito é o Senhor, bendito é o Senhor por tua palavra, Senhor. Bendito é o Senhor por tua palavra, bendito é o Senhor pelo teu tempo, bendito é o Senhor por tua graça, por tua misericórdia, por tua unção, em nome do Senhor Jesus. Dê um aplauso forte ao Espírito Santo. Aleluia. Acompanhando nessa transmissão aí pelo Facebook da Restauração Eterna, que Deus possa abençoar a tua vida em nome do Senhor. Estamos aqui no Centro Apostólico, em Cidade de Tiradentes, São Paulo, Brasil, para as nações da terra. Deuteronômio capítulo 17, eu quero ler o versículo 14 com vocês, a partir dele, e trazer aqui um ensinamento nessa manhã, para abençoar a tua vida em nome do Senhor. Diga, a partir dessa palavra, diga comigo isso, mais alto para os irmãos em casa ouvir, a partir dessa palavra, minha vida não será mais a mesma. Vamos gritar isso mais alto para quem está em casa ouvir. A partir dessa palavra, eu não vou pensar mais as mesmas coisas. Diga, a partir dessa palavra, eu não vou falar mais igual. A partir dessa palavra, meu comportamento será diferente. Deuteronômio capítulo 17, versículo 14. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá e a possuíres, disse a Bíblia, e nela habitando disseres, porei sobre mim um rei, como o fazem todas as nações que estão em redor, deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido pelo Senhor teu Deus. É um dos teus irmãos que escolherás para governar sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não venha dentre teus próprios irmãos israelitas. Ele, porém, não deverá multiplicar muitos cavalos para si, nem fará que o povo retorne ao Egito para aumentar a sua cavalaria. Pois o Senhor ordenou, jamais voltareis por este caminho. Versículo 17.
que o rei não tome para si muitas mulheres. Digam glória a Deus. Para que o seu coração não se desvie da sabedoria, e que não arranque e que não arrecade excessivamente prata e ouro para si. A partir do versículo 18, 19 e 20, começa para nós aqui a parte que nos toca. Versículo 18 começa: quando esse rei ascender ao trono do seu reinado ou do seu reino, ele mandará escrever num rolo para seu estudo pessoal uma cópia da Torá, a lei, que está aos cuidados dos sacerdotes levitas. Versículo 19, que tem que fazer com ela? Trará sempre essa cópia consigo e terá de lê-la todas as segundas-feiras, todas as terças-feiras. Está escrito isso aí, irmão? Quando é que é para ler? Todos os dias do mês de janeiro. É isso? Que dia? Todos os dias da sua vida, a fim de que aprenda a amar reverentemente a Yahvé e a cumprir fielmente toda a palavra da Torá, a lei, bem como todos os seus mandamentos. E o último versículo: desse modo o rei não se levantará arrogantemente sobre os seus irmãos, nem se desviará dos decretos da Torá, da lei, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará o seu reinado e o governo de seus filhos e descendentes no meio de Israel. Levante a mão direita, diga glória a Deus comigo. Vamos, me ajude várias vezes, diga glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Levante a mão esquerda, diga aleluias várias vezes, aleluias, aleluias. Alguém aqui levante as duas mãos, toque o teto da igreja e vamos dizer glória a Deus e aleluias. Quanto mais dizemos glória a Deus e aleluia, mais Ele se manifesta entre nós. Ao sentar, dê um aplauso ao Espírito Santo, por favor. Vamos sentando. Estamos nesse bimestre aqui para nós, falando sobre o ministério de apóstolos. Esse bimestre estamos tratando do apostólico aqui para nós. Tá? Bimestre de abril e maio. Tá? É um bimestre para nós tratando do ministério de apóstolos. E sempre estou trazendo uma palavra que diz respeito a esse ministério apostólico. Hoje, mais uma vez, eu gostaria de me concentrar em autoridade apostólica, porque eu sinto que o avivamento que vem por aí, a colheita de vidas que vem por aí, vai precisar encontrar uma igreja cheia de autoridade, vai carecer encontrar uma igreja cheia de autoridade. E às vezes pensamos que a autoridade está no volume da voz, às vezes interpretamos que a autoridade está na velocidade do corpo, mas no evangelho é diferente. Evangelho, o que conta no evangelho não é a velocidade, e sim a resistência. O Senhor disse na palavra dele, através do apóstolo Tiago: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Não disse seja veloz e o diabo não te pega. Não disse tenha muita velocidade e o diabo não te pega. Disse resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O que conta no cristianismo não é a velocidade, e sim a resistência. Alô? A resistência te faz perseverante. O que conta a vitória em uma guerra ou em uma luta não é a velocidade, é uma resistência. Nas corridas que as pessoas fazem maratona, o que conta não é a velocidade, e sim a resistência. Existem aqueles que saem na largada na primeira e saem veloz, mas ele não tem tanta resistência. Alguns outros saem depois, mas tem bastante resistência, e vai devagar e encontra aquele que saiu na frente veloz, cansado lá na frente. Porque o que conta não é a velocidade, e sim a resistência, a perseverança, a constância, a firmeza, tá? Então, eu creio que o que vem por aí, nessa avalanche que vem por aí, nessa colheita que vem por aí, irmãos, como está sendo profetizado, e eu estou reverberando aqui, pensem vocês que não haverá prédio algum que vai comportar o número de pessoas que vai se render ao Senhor nesse tempo. Pense vocês que não haverá nenhum espaço físico que vai comportar as pessoas que vão se render. Não tem prédio, não tem espaço, porque muita gente vão se render ao Senhor. Muita gente vai voltar a servir a Deus. Muita gente vai te incomodar para que você traga essas pessoas para a presença do Senhor. Tá? Então eu creio que nesse tempo a autoridade da igreja tem que estar elevada, tem que estar ativada. O povo de Deus tem que estar cheio de autoridade. E é sobre isso que eu quero ministrar aqui essa manhã para vocês e para a minha vida. Alguns anos atrás, eu também pensava que a autoridade estava no volume da voz. E se isso fosse verdade,
eu seria um cara de muita autoridade por causa do volume da minha voz. Até que o Senhor me disse para fazer um jejum de 15 dias à base de líquidos. Eu fiz um jejum de 15 dias à base de líquidos, de beterraba e laranja, somente à base de líquidos. Manhã, tarde e noite, alguns sabem disso aqui. Enquanto a Inês e todo mundo era criança em casa ainda, tomava café da manhã, eu tomava beterraba com laranja. Outros almoçavam, hora do almoço eu tomava beterraba com laranja. E na hora da janta, beterraba com laranja. E eles compravam pizza com refrigerante, eles comiam pizza e refrigerante. E eu beterraba com laranja. E estava em jejum, me separei em quartos. Fui para o quarto dos filhos e eles vieram dormir todos com a Inês. E fiquei lá no quarto 15 dias, proibido de ver televisão, proibido de ler livros. Eu lia a Bíblia, cheguei a ler 150 capítulos por dia, sem entender absolutamente nada. Mas o Senhor me disse para continuar fazendo isso e eu fiz. No 7º dia, parece que aqui dentro de mim alguma coisa queria me comer. Eu estava com alguma coisa querendo comer eu aqui dentro do 7º dia. E no 7º dia eu tive uma guerra espiritual violenta na minha casa. Naquele 7º dia, me parece que o principado do bairro veio na minha casa, porque houve um momento de muita enfermidade em casa, começamos a guerrear, e eu comecei a guerrear em voz alta, etc. E de repente eu tive uma visão aberta, nós morávamos atrás da nossa casa ali na 6F, o eucaliptal era muito mais florido, tinha mais, eu não lembro muito bem agora como que está, mas no nosso tempo assim tinha muito verde, nos eucaliptos ali atrás dos prédios que nós morávamos, tinha muito verde, e à noite ficava muito escuro, muito escuro. E eu lembro que eu vi uma figura mais escura do que o escuro naqueles eucaliptais. Estava muito densa a escuridão, e a figura parecia um principado, me olhava nos olhos, e começou uma comunicação comigo no 7º dia do meu jejum, e começou uma comunicação sem palavras, com a ideia de querer destruir a minha casa, a família, era essa a ideia. E eu comecei a falar com aquela autoridade, te repreendo, aquela coisa de crente pentecostal, pensando que o volume da voz vai funcionar, sai daí e tal. E a figura estava como se estivesse com um sobretudo, me olhando de pé, muitos demônios agindo, uma série de coisas acontecendo, e a figura não se mexia. E eu falava, sai, em nome do Senhor, vai embora. E dentro de casa, um dos nossos filhos estava com uma febre altíssima. E eu guerreava e absolutamente nada acontecia, até que o Espírito Santo me disse, me lembrou dessa frase, que a autoridade não está no volume da voz. Não é no volume da voz que tem autoridade. Você pode gritar muito, o demônio não tem medo de grito. O demônio não tem medo de volume de voz. O que ele tem medo é de uma posição. E naquele dia eu me posicionei assim em adoração ao Senhor e falei em nome de Jesus. Então, ao invés de começar guerreando e dar ordem para aquela figura que eu estava tendo aquela visão, eu comecei a adorar a Deus, porque na guerra espiritual o que conta não é a quantidade de demônios, é a presença de Deus. Então você e eu estamos em uma guerra que tem um demoninho só, demoninho, como é que chama aí? Vírus de demônio, tem um vírusinho só lá, e nós não temos Deus, pode ter certeza que morre. Mas numa guerra que tiver o inferno inteiro e tiver Deus, você sai vencedor da guerra. Então o que conta na guerra não é a quantidade de demônios, é a presença de Deus. E a presença de Deus vem com o quê? Adoração, louvores ao Senhor, adoração. Então naquele momento da guerra, ao invés de ficar falando, o Senhor me deu a direção, eu comecei a adorar o Senhor. E sem palavras eu vi que aquela figura, com nenhum medo de mim, com nenhum susto, não deveria mesmo, isso aqui não assusta ninguém, mas aquela figura demoníaca deu as costas com cara de desdém, com cara de desonra, e eu vi que seguiu atrás como se fosse outros espíritos malignos. Imediatamente lá em casa a saúde voltou a reinar, a febre baixou, foi uma coisa mais ou menos assim, foi uma experiência muito tremenda. Isso foi no 7º dia do jejum, e 7 dias depois eu estava entregando o jejum, glória a Deus, tudo bem. Mas eu aprendi então que a autoridade não está no volume da voz, mesmo que eu tenha essa voz que é de... Uma vez alguém ouviu só a minha voz e me imaginou do tamanho do meu genro, assim, me imaginou um cara grande, assim, aquela coisa enorme. Aí quando eu cheguei, falou, você é você? Eu sou eu mesmo, tal, né? Porque eu ouvi tua voz estridente, essa coisa assim.
mas não era. Então não é o volume da voz. Me ajude com esse princípio e diga: a autoridade não está no volume da voz. Diga isso, por favor, me ajude. Tá? Então agora eu quero te dar o meu subtema da minha palavra aqui hoje para você. Anote: a minha posição espiritual determina a autoridade apostólica. Por favor, é esse que está o meu subtema aqui hoje, e é sobre isso que eu quero pensar com você. Tá? A nossa posição espiritual determina a autoridade apostólica. Esse é o meu subtema. A nossa posição espiritual, aí está, está aqui na tela. Isso aqui é o meu subtema. Tá? Onde está a autoridade? Volume da voz? Alô, irmãos, vem comigo. Quem participa comigo aqui nessa igreja? Onde está a autoridade? Está numa posição. Tá? O meu posicionamento, isso me traz autoridade. Não é volume da minha voz, não é ideias, não é meus pensamentos, é uma posição. Então, ou seja, repito a vocês o que eu falei no começo, tá? No cristianismo, o que conta não é a velocidade, é a minha posição, é a minha resistência. Eu estou posicionado e por isso, isso me dá autoridade. Eu sei que alguns aqui ouvindo essa palavra e outros que estão me assistindo, o nível de autoridade vai subir ainda muito mais nesses dias. O nível de autoridade vai tomar uma proporção. Não é por causa do volume da sua voz. Talvez você pode sussurrar, ou talvez você pode ficar em silêncio. Jesus chegou em silêncio na cidade de Gadara. Quando ele chegou em silêncio na cidade de Gadara, o diabo ficou endemoniado e disse: já veio me atormentar antes do tempo? Você já veio me incomodar? Jesus não tinha falado nada, Jesus só chegou, mas a posição dele determina a autoridade espiritual dele. Então, por causa daquela posição, o diabo ficou perturbado. E eu sei que muitos de nós aqui, a autoridade vai subir. Quando você chegar lá no seu escritório e tiver um trabalho de feitiçaria, o trabalho não vai avançar, porque você chegou lá. Quando você chegar em um ambiente que tenha consagração a demônios, o demônio não vai agir, porque você chegou lá. É a tua posição que determina a autoridade. Quando você chegar na tua casa, quando você chegar na tua rua, quando nós estivermos caminhando, a nossa posição no oculto vai ressaltar a nossa autoridade apostólica. Quantos recebem isso aqui? Diga glória a Deus comigo. Vamos, me ajude. Quantos recebem? Então eu tomei esse subtema para falar dentro do apostólico aqui para nós, porque às vezes pensamos que apostólico são outras. Apostólico é um ofício de Jesus dado para a sua igreja e que eleva o nível da nossa autoridade. Tá? Com o apostólico nós nos sentimos na autoridade do grande leão. O leão, ele tem autoridade dentro da mata. Vocês que leem sobre os animais, o leão tem autoridade. Quando o leão aparece, talvez ele não está fazendo nada, mas alguns bichos correm. Sim ou não? A presença do leão. Leão é símbolo do ministério de apóstolo. Jesus é chamado o leão da tribo de Judá. Quando o leão aparece, ele não precisa fazer muita coisa. A presença dele intimida o inimigo. A presença dele intimida Satanás. Nós, igreja apostólica, quando aparecer na frente do inferno, Satanás ficará intimidado somente em ver a igreja do Senhor. Eu acho que eu estou na igreja certa aqui essa manhã. Eu acho que eu estou no meio do povo certo aqui essa manhã. Então eu li Deuteronômio capítulo 17 para falar do rei, porque o rei representa alguém de autoridade, alguém de governo, alguém cheio de autoridade. E em Israel, quando os reis tinham que governar, eles tinham o dever de ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. Tá? Quando o rei estava em posição de governo, tem que ler e meditar na palavra de Deus. Minha posição espiritual em relação a minha posição de leitura, de meditação, isso sobe meu nível de autoridade. Sobe meu nível de autoridade espiritual. Então o rei tinha, por ordem de Deus, o dever de ler e meditar todos os dias na palavra do Senhor. O dever de ler e meditar na palavra de Deus diariamente deve ser uma ênfase para nós. Tá? Eu aqui quero dizer a vocês, e que talvez você não pegar essa minha introdução aqui, eu não falo o resto da minha pregação. Porque na minha introdução quero dizer a você que o fato de você e eu ler e meditar todo dia, teu nível de autoridade sobe. Ler e meditar na Bíblia todos os dias, teu nível de autoridade sobe. Quem lê fala diferente, quem lê pensa diferente,
quem lê se comporta diferente. Teu nível de autoridade sobe. Então o fato dessa prática diária de leitura e meditação, isso vai fazer a autoridade subir. Alguns aqui hoje vai sair com chaves daqui para vencer uma guerra que não está conseguindo vencer. Alguns saem com chaves aqui, porque isso deve ser um dever. O dever de ler e meditar na palavra de Deus diariamente deve ser uma ênfase para membros e ministros. Todos que são membros, todos que são ministros. Você fala, é opção? Não é opção. É um dever para todos nós, crianças, adolescentes, adultos, jovens, homem e mulher. Tem que ler todo dia. No meu tempo de criança a Bíblia ficava aberta em cima da estante, no Salmo 91. Isso não faz nada, isso não ajuda em nada, isso não resolve em nada. Ela tem que estar no nosso coração, ela tem que estar pautada aqui. A leitura e a meditação diária na palavra de Deus. Vamos, quantos estão aqui vivos essa manhã? Quantos estão acordados aqui essa manhã? Em nossos dias, o que as pessoas estão fazendo? Estão pegando e dicas de aplicativos para ler. Irmãos, isso não é leitura bíblica. O irmão pega Ctrl A, Ctrl B e fica dicas de aplicativo. Isso não tem nada a ver com a palavra de Deus. Colei dali que eu achei legal, aí eu colo lá e jogo aqui, e cola o esmo, e joga no espaço que ninguém nem está entendendo, nem quem colou está entendendo, nem quem lê também não entende. Sabe o que disse aí o texto? É assim: você acorda pela manhã, vai diante da palavra e fala: Deus, aqui estou eu. Aqui estou eu outra vez, lendo e meditando, porque eu quero uma revelação. Uma revelação. A leitura bíblica me traz informação, mas a informação não muda a minha vida. O que muda a minha vida é uma revelação. Você pode estar informado que não tomar refrigerante é ruim para você, mesmo assim toma. Alô? Alguém pode estar informado, como muitos estão aí fora, de que usar drogas não é bom, mas mesmo assim usa, porque uma informação não muda a nossa vida. O que muda é uma revelação. Uma revelação te tira do ponto que está e te coloca em outro ponto. Então por isso que a gente começa a ter paciência com os irmãos, porque falta revelação. Tem muita informação, mas falta revelação. Então, lendo aí estou na minha introdução ainda, ninguém aí deu glória a Deus, eu continuo nela e termino o culto já, se eu não conseguir me fazer entender na minha introdução. Ler a Bíblia é uma ênfase. Todos os membros da igreja apostólica, quem aqui é? Quem? Estou falando dessa igreja não, estou falando da igreja de Jesus. Quem aqui é? Quem aqui é? Todos os membros da igreja apostólica de Jesus Cristo nessa terra, em especial os ministros, tá? Ministros, quem toca, quem prega, quem canta, quem evangeliza, quem pastoreia, quem discipula, em especial esse, devem ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. Todo dia, tá? Todos os dias. Não é uma opção, é um dever, tem que ser todos os dias. Tá? Caminhe com esse princípio, com esse dever todos os dias. Irmãos, eu já falei isso algumas vezes, vou repetir a vocês, alguns estão me assistindo e vão perceber isso. Teus olhos espirituais vão abrir daqui para frente ainda muito mais. E você vai perceber que tem gente na igreja que não lê a Bíblia. Você vai perceber ministro que não lê a Bíblia. Só basta ele falar, você fala: já sei, não lê. Sabe por quê? Ele é um irmão que é ministro na igreja, mas não lê e não medita todo dia. Então essa prática que é um dever para nós, vai ficar claro quem está fazendo e quem não está. E quando eu olho aqui o texto, o povo de Deus estava indo lá para a terra que Deus prometeu. O Senhor falou: Moisés, quando vocês chegarem lá e quiser um rei, o rei tem que ler a Bíblia todo dia. O rei tem que ler a Torá todos os dias. E a Torá tem 5 livros. Eu fiquei pensando, como é que ele lia isso todos os dias? Eu mesmo fiquei pensando, tinha que ler de Gênesis a Deuteronômio todos os dias. Fiquei pensando como que ele lia isso. Todos os dias ele tinha que ler a Torá. Diz a Bíblia que Davi orava 7 vezes por dia. E como rei, de acordo com a lei, ele tinha que ler todos os dias. Você lembra que o Salmo 119 está tudo pautado na palavra. O 105 fala: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Havia uma prática de leitura bíblica e de meditação. Esdras e Neemias e tantos outros escribas, sacerdotes de Deus, liam a Bíblia. O povo chegou a ler a Bíblia 6 horas de pé, sem sentar ninguém, frio e com máscara.
Eu que coloquei o frio aqui e a máscara. Todo mundo lendo a Bíblia de pé 6 horas, desde as 6 da manhã até o meio-dia. Só para ler a Bíblia, diz que era para todo mundo estar de pé. Nos dias de Neemias e Esdras. Então, a leitura da palavra do Senhor eleva o nível de autoridade. Então, terminando minha conclusão aqui, eu quero falar isso para vocês. Minha posição de cumprir esse dever, de ler e meditar todo dia, sobe o nível da autoridade. Vamos, quantos aqui estão comigo nessa manhã? Deixa eu ver. A minha posição, isso aqui não é velocidade, é resistência. Alguém te pergunta, já leu a Bíblia toda? Fala, não li a Bíblia toda. E você? Já li umas 3 vezes, e daí? O que você está aplicando disso aqui? Então tudo bem, vamos ser perseverantes na leitura, todo dia, vamos ler, quiser dica de leitura, me procura que eu te dou. Vamos ler todos os dias, vamos lendo, e continue perseverando, porque isso vai levantar teu nível de autoridade, que o que vamos precisar agora, no avivamento, é de uma igreja cheia de autoridade, não é uma igreja dizendo eu acho, eu penso, esse é meu ponto de vista, o que eu acho, o que nós achamos, o que nós pensamos, não serve como fundamento para ninguém nessa terra. Aliás, o que algumas pessoas acham não está ajudando nem a vida dele. Então não pode ajudar a vida de ninguém. Não está construindo nem a vida dele, quanto mais a vida de quem ouve. O que nós devemos falar não é o que eu acho, é o que está escrito. O que está escrito fundamenta. O que está escrito eleva. O que está escrito nos faz prosperar. Jesus não venceu o diabo dizendo eu acho, Satanás. Ele venceu dizendo está escrito. Está escrito. E ele venceu o inferno. Então eu olhei o texto aqui e eu aprendi 5 lições com esses reis. 5 lições com esses reis, ou 5 propósitos importantes, pelos quais essa leitura e essa meditação diária vai me ajudar a levantar meu nível de autoridade. Primeiro propósito, por que tem que ler a Bíblia todo dia? 5 propósitos da leitura e meditação diária na palavra de Deus, que determina a autoridade apostólica. Quantos aqui querem essa autoridade? Você já imaginou chegar em algum local carregado de demônios e eles irem embora só porque você chegou? Será que eu estou na igreja certa, meu Deus? Eu acho que sim, né? Você imaginou chegar em um local onde o diabo fala aqui, não cabe nós dois? Você já imaginou uma coisa dessa? E aí, além de falar, não cabe nós dois, quem vai embora sou eu. Você imaginou? Eu fico pensando nessas coisas. Eu fico imaginando, por exemplo, eu chegando na minha rua e o bailão está comendo frouxo lá, o baile, eu cheguei e o baile acabou. Eu fico pensando nessas coisas. Eu fico pensando em chegar em um local onde tem gente tão drogada, tão cheia de drogas, tão cheia de prostituição, e a minha presença incomodar o inferno, incomodar Satanás. Eu fico pensando nessas coisas. Olha, o que eu tenho que fazer para essa autoridade subir? Eu lembro de um irmão que se converteu depois de muitos anos de vícios, muitos anos de drogas, se converteu. E depois de se converter muitos anos, foi reencontrar os amigos da quebrada, da antiga. Quando encontrou os amigos nem sabiam que ele tinha se convertido, porque tinha mudado de bairro. Encontrou os amigos, todo mundo ali, mãozinha no bolso, se drogando, e aí a droga foi passando de um para outro, como se fosse um círculo. Quando chegava nele, ele falava, não, eu tenho uma coisa mais forte. Aí passava de novo, chegava nele e falava, tem uma coisa mais forte. Chegava nele e falava, tem uma coisa mais forte. Quando acabou a droga, todo mundo fala, cadê aquela coisa mais forte? Você guardou aí, cadê aquele negócio mais forte? Falou, vocês querem? Querem, então fica de pé, todo mundo. Tá tirando, mano? Para a gente usar um negócio forte tem que ficar de pé? O meu tem que ficar de pé. Então fica de pé. Agora levanta as mãos. Fala, para que eu vou levantar as mãos? Levanta as duas. E os caras que está todo mundo querendo um negócio mais forte, levantou e aí ele falou, Espírito Santo, pega todos eles agora. Na beira da praia, todo mundo, que negócio que é esse aqui? Quando eles levantaram, falaram, onde é que você comprou isso? Eu não comprei em lugar nenhum, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é Deus. Eu estou pensando nessas coisas, eu estou pensando em jovens assim, eu estou pensando numa igreja dessa, eu estou pensando que quando eu estiver andando dentro de um coletivo, esses dias eu estava dentro de um coletivo, ônibus e metrô, não vi ninguém chorar do meu lado, não vi ninguém se arrepiar do meu lado, não vi nada acontecer do meu lado. Falei, Deus, preciso levantar a autoridade, eu quero ver gente do meu lado dizendo, quero me converter, quero me arrepender. Essa semana eu tive uma alegria desse tamanhozinho assim, estou saindo assim no meu prédio, uma vizinha que nunca falou comigo, nunca, eu não lembro nada daquela vizinha. Eu passei por ela, só dei um bom dia pelo canto da boca e ela me disse, ô pastor, me chama assim. Aí eu falei, nem pensei que era comigo, né? Mas como é pastor, eu olhei, pois não, onde que é a sua igreja? Quero ir lá na sua igreja, sinto uma vontade grande lá na sua igreja.
Eu nem sei porque tenho essa vontade, mas sinto vontade na sua igreja. Né? Eu falei, amém, glória a Deus, dei o endereço, falei, mandei um cartão, mandei um convite para vir. Sabe essas coisas? Que pensa vocês? Que pensa você? Que pensa você ter que desmantelar uma estratégia do diabo sem você falar nada? Que pensa você da sua presença através de Deus incomodar o inferno? É essa igreja que Jesus quer que aconteça. Não, essa igreja que fica apenas pedindo, ai Senhor, abre uma porta para mim, Deus, não. Não, irmãos, mais do que isso, uma igreja cheia de autoridade. É essa igreja que Ele quer usar nesse tempo de avivamento. São jovens assim que Ele quer usar nesse tempo de avivamento. Alguém aqui poderia dar um glória a Deus para acordar o irmão da direita, o irmão da esquerda, e o irmão que está atrás, o irmão que está na frente? Vamos lá, grita glória a Deus umas 3 vezes aí. Acorda esse irmão aí. A leitura e a meditação determinam a autoridade. Número 1, primeiro propósito. Deus usou o profeta Moisés para nos ensinar o seguinte: a leitura e a meditação diária na palavra de Deus é com esse propósito. É para que nós possamos aprender a temer e a amar ao Senhor reverentemente. A leitura da palavra de Deus é para isso aí, para aprender a temer e amar ao Senhor reverentemente. Tá? Quando é que amamos a Deus com reverência? Quando é que aprendemos esse amor reverente? Por causa da leitura e da meditação diária. Amamos ao Senhor. E amar a Deus significa que nós queremos louvá-lo, que nós queremos elogiá-lo, que nós queremos adorá-lo. Isso significa se submeter, que nós queremos confessar pecados, que nós estamos dispostos a ser grato a Deus por tudo que Ele fez, por tudo que Ele faz, por tudo que Ele vai fazer. Tá? Amar a Deus significa que estamos dispostos a ter comunhão com Ele. Tem alguém aqui grato por ter acordado hoje? Deixa eu perguntar uma coisa diferente. Tem alguém feliz aqui de ter feito xixi hoje? Tá? Alguém aqui está feliz por isso? Um dia eu fui num culto e um pastor disse: alguém aqui fez xixi hoje? Ninguém levantou a mão, todo mundo. Ai, que pergunta. Você não está feliz por isso não? Tem muita gente em nossos dias pedindo a Deus para fazer xixi, tá? E não está conseguindo, e a gente conseguiu. Glória a Deus hoje. Tá? Glória a Deus. Essa semana eu tive uma reunião online com uma autoridade aqui no meu bairro, tá? Que também teve Covid, também ficou entubado, foi super sério. Mas ele deu um testemunho que depois eu vou deixar ele contar aqui. Ele disse: lá naquele momento que eu estava entubado, Deus falou comigo. Eu falei: pudera. As situações dessa, imagino que Deus vá ministrar. Ele disse: Deus me falou várias coisas. Uma delas que Deus me falou foi o seguinte: olha a frase que ele disse para mim. Deus me disse assim: valorize as coisas simples da vida. Valorize as coisas simples da vida. E eu não sei se vocês lembram, essa década que estamos vivendo é chamada a década do minimalismo. Significa o seguinte: o mínimo é mais agora. O mínimo é mais. Às vezes queremos um glamour enorme. Cadê aquela festa enorme que a gente fazia? Cadê ela? Não pode mais. Agora é o mínimo. As coisas mais simples terão significados maiores em nossas vidas. E que devemos valorizar. Tá? Devemos valorizar. Então, ele acorda com o Senhor falando para ele: valorize as coisas simples da vida. Valorizar você ter acordado hoje. Agradecer e falar: Senhor, obrigado, acordei hoje. Tá? Consegui ir ao banheiro fazer um xixi. Glória a Deus por isso. Meus órgãos estão funcionando. Glória a Deus por isso. Acordei, estou vivo. Se hoje eu e vocês, irmãos, estamos aqui nesse culto, vivos, sentados aqui nessa cadeira, é porque Deus tem um propósito para nós aqui hoje. Há um propósito de Deus pelo qual Ele nos fez acordar hoje pela manhã outra vez. Quantos concordam comigo no que eu estou falando aqui? Vamos, manifestar. Há um propósito do porquê o Senhor nos fez acordar outra vez. E acordamos hoje aqui. E glória a Deus por isso, né? E glória a Deus por isso. A comunhão com Deus. Então, quando lemos e meditamos na palavra de Deus, aprendemos a amá-lo. Aprendemos a amá-lo reverentemente. Há um amor reverente em nosso coração. Número 2, vou rápido. Ninguém aqui dá glória a Deus? Número 2, segundo propósito. Por que o rei tinha que ler e meditar todo dia? Por que ele tinha que fazer isso? Número 2, Deus usou o profeta Moisés para nos ensinar que a leitura e a meditação na sua palavra era para esse propósito aí, leiam: para guardar todas as palavras desta lei. É para esse propósito, para que nós pudéssemos guardar todas as palavras dessa lei. Sejamos então, irmãos, o depósito da palavra de Deus. O depósito. Os profetas e o povo profético são o depósito da palavra de Deus.
Quando as pessoas baterem em nossa porta, vão encontrar a palavra de Deus, porque tem um depósito aqui dentro. Quando as pessoas baterem em nossa porta, não vão encontrar um diagnóstico que a mídia ou a rede social está dizendo. Quando baterem em nossa porta, eles vão encontrar a palavra de Deus. Tem palavra de Deus para eles, tá? Levítico 18:5, olha o que está escrito. Levítico capítulo 18, versículo 5. E com esse tipo de posicionamento, a autoridade vai subindo de nível. É aí que vai subindo o nível de autoridade. Levítico capítulo 18 e o versículo de número 5 diz que quem guarda a palavra de Deus, aí está, guardareis meus estatutos e as minhas normas. E quem fizer isso, o que vai acontecer com essa pessoa? Quem os cumprir, encontrará neles a vida. A vida. Pessoas vão bater em nossa porta com notícia de morte. Pessoas vão bater em nossa porta com notícia de morte na vida pessoal, na saúde, no casamento, nas finanças. Mas nós temos vida para dizer para elas, tá? Uma unção poderosa de vida para ministrá-la em nome do Senhor. Então esse é um propósito do porquê lemos e meditamos todos os dias, para guardar as palavras da lei, para guardar as palavras do Senhor. Eu quero lhe declarar isso: você será um depósito da palavra do Senhor, você será uma despensa, despenseiros da palavra. E quando as pessoas vierem batendo em tua porta, vão achar alimento para suas vidas. Número 3, outro propósito do porquê o rei deveria ler e meditar. Quem nos ensinou isso foi o profeta Moisés. Profetas também são mestres. Então Moisés nos ensinou que existe um outro propósito muito claro para que esse rei leia e medite na palavra de Deus todos os dias. Ele nos ensinou que aí está o propósito, para cumpri-la em nossas vidas. Livro de Deuteronômio capítulo 17, versículo 19, como já lemos no início, disse que o rei deveria ler para que ele pudesse cumprir a palavra. E é interessante, e quando lemos a palavra do Senhor em Tiago capítulo 1 e versículos 21 e 22, olhem só o que está escrito, tá? Nós devemos cumprir a palavra do Senhor. Não é somente ser alguém que fica repetindo o texto, repetindo o versículo, tá? Professores de teologia em universidades também repetem texto bíblico, mas alguns nem praticam. Mas olha o que diz aí a palavra do Senhor, Tiago 1, 22 e 23. Leia bem alto para o seu vizinho ouvir e acordar. Sede praticantes da palavra e não simplesmente ouvintes, porque quando você somente fica ouvindo, está iludindo quem? Está enganando você mesmo. Você está enganando mais ninguém. Versículo 23, leia bem alto. Porquanto, se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, é semelhante a um homem que contempla o próprio rosto no espelho. Vamos continuar a leitura, por favor. E depois de admirar a si mesmo, sai e esquece da sua cara. Já pensou um negócio desse? Alguém que somente lê, irmão, e não pratica, só lê. Então somente lê não levanta autoridade. Preciso praticar, não está escrito? Se está escrito, vamos praticar. Vida pessoal, vida conjugal, vida financeira, vida familiar, vida ministerial. Meu Deus, vamos praticar. Vamos praticá-la, porque é isso que vai levantar nosso nível de autoridade. Nós não seremos apenas ouvintes, mas também praticantes da palavra, porque Ele nos diz para fazer isso. Então esse é um propósito que o Senhor ensinou pela boca do profeta Moisés, que o rei deveria ler e meditar na palavra todo dia, para poder cumpri-la, para poder ser cumpridor. Antes de dar um passo, deixa eu ver o que está escrito, como é que é para fazer. Vocês lembram que Davi foi transportar a arca, que estava em Obed-edom, e antes de transportar, não leu como tinha que fazer, e colocou a arca em carros de boi. E essa atitude de não ler o procedimento, de não ver o protocolo, trouxe morte lá. Ele deixou da casa de Obed-edom, voltou para Jerusalém, passou 90 dias lendo o texto para descobrir o protocolo, como que tem que fazer, e lendo descobriu, a arca não vem em carro de boi, vem nos ombros de sacerdote, vem nos ombros de quem pode. Então antes de fazer, ele não leu, mas depois que ele leu, ele cumpriu o que estava escrito, e o Senhor deu vitória. Irmãos, cumpre a palavra, Deus vai te dar vitória. Cumpre a palavra, Deus vai te abençoar. Pratica a palavra, Deus vai te fazer grande, Deus vai te fazer crescer, Deus vai te fazer próspero. Pratica a palavra que você está lendo, porque ela não é um livro de tinta e papel, é um livro de revelação, é um livro de orientação, de direção para nós.
Número 4. Vocês iam aplaudir, era isso? Pararam? Número 4. Outro propósito. Moisés então ensinando, o rei tem que ler todo dia. Deus usando a boca de Moisés, o rei tem que ler e meditar todo dia. Tá? Quem está em posição de autoridade tem que ler e meditar todo dia. E por quê? Outro propósito aí. Para que o seu coração não se levante contra seus irmãos e não se aparte do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. É para isso. Tem que ler para você não ficar soberbo. Tem que ler todo dia, que é para não se desviar, nem para a direita, nem para a esquerda. Não é? Se começarmos a nos desviarmos, irmãos, para a direita ou para a esquerda, o coração vai ficar arrogante. O coração vai ficar arrogante. Eu conversei essa semana com uma apóstola, doutora Janete. Ela é apóstola da nossa rede, doutora Janete. Na conversa, ela me disse que na medicina eles usam sinais. Tá? Sinal amarelo, sinal verde, sinal azul. Dependendo do sinal que tem na medicina, lá na frente do paciente, ali fica uma enfermeira ou uma assistente de enfermagem que fica ali, olhando aquele paciente, cuidando dele. E dependendo do que aconteceu, se não foi normal o que aconteceu no dia de ontem, e acontece hoje, ela aciona a responsável, médica, doutora responsável. E a responsável tem 7 minutos para chegar até o paciente, dentro desse sinal amarelo. Sinal amarelo é porque ontem aconteceu uma coisa, hoje aconteceu uma coisa que ontem não tinha acontecido. Tem aqui um assunto, então, a enfermeira ou a assistente chama a responsável. Ela tem 7 minutos para chegar perto desse paciente. 7 minutos. Tá? O próximo sinal, um sinal verde, e o próximo sinal é um infarto. Existem alguns sinais que algumas pessoas vão dando na igreja, que você percebe que ela está desviando. Sim ou não? Sim ou não? Existem alguns irmãos, abre os olhos. Quando ela me falou isso, eu falei, meu Deus, existem alguns sinais que eu tenho que olhar para mim, você tem que olhar para você, e nós olhando o outro, fala, cuidado, irmão, está esfriando, toma cuidado, está esfriando. Alguns sinais. Então, quando nós começamos a ler a palavra de Deus, ela não nos deixa nos apartar nem para a direita, nem para a esquerda. Um dos sinais que fala de que alguém está se distanciando de Deus é exatamente o ponto dele parar de ler e meditar na palavra de Deus todos os dias. É um sinal de fraqueza, é um sinal de esfriamento, é um sinal que a autoridade, está baixando de nível. E quando o diabo aparecer, não adianta você falar, eu sou da restauração eterna. Satanás, é assim, eu sirvo a Deus, não adianta essas coisas. Porque lá em Atos também teve uns caras desses que falaram, eu sou filho de servas, eu te repreendo em nome do Jesus que o Paulo prega. E o diabo falou, e daí? Jesus eu conheço, Paulo também, vocês não têm autoridade. Então, aqui está um sinal amarelo, e não foi proposital, que eu não combinei com ninguém ali, mas o sinal ficou amarelo. Toma cuidado se você não tem vontade de ler a Bíblia todo dia, se você não tem vontade de meditar nela diariamente. É um sinal de enfraquecimento, é um sinal de que algumas coisas não estão indo bem. Em nome do Senhor, chama o médico, chama Jesus, chama Deus, que vai acontecer de forma muito poderosa. Em livro de Josué, capítulo de número 1, versículo 7, olha o que diz a Bíblia. Josué capítulo 1, versículo de número 7, o Senhor falando com esse guerreiro de Deus aqui, que foi citado aqui pela manhã. Josué capítulo 1, versículo 7. Alguém leia para acordar o seu irmão. Tão somente ser de fato veloz. É isso? Veloz. É para ser o quê? Firme, irmão, resistente. No evangelho o que conta não é a velocidade, é a firmeza, é a resistência, é a perseverança. Deus falou para Josué, tão somente ser de fato firme e corajoso. Pode ter velocidade sim, mas na frente tem que ter perseverança, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, a lei que te ordenou Moisés meu servo. Leia daí para frente, bem alto. Dela não te apartes, nem para a direita, nem para a esquerda. Por quê? Para que tenha sucesso todas as tuas realizações. Digam aleluias comigo, digam glória a Deus comigo em nome do Senhor. Olha, começa essa questão de pender para a direita, pender para a esquerda, a arrogância vai subir no coração. Vai se elevar ao nível de arrogância no coração. E número 5, terminei. Ninguém dá glória a Deus aqui? 2, glória a Deus.
Terminei. Deus usando então o profeta Moisés nos ensinando. Quem está em posição de autoridade é dever ler e meditar todo dia. Posição de autoridade. Deus usou Moisés para nos ensinar isso aqui, ó. Qual o outro propósito? Número 5. E último aqui nessa manhã. Último propósito. Deixa eu ver aí. Para vocês todos acompanharem e ficar felizes com isso. Aliás, nesse propósito vamos ficar de pé. Vamos lá, que eu termino aqui minha palavra. Fiquemos de pé. Eu termino aqui. Deus usou Moisés para nos ensinar que a leitura e meditação na sua palavra tem esse propósito aí, ó. Fica de pé comigo, por favor. Para que é? Para que se prolongue os dias do seu reinado e também dos seus filhos e descendentes. Alô? Para que tenha um reinado longo, para que tenha um ministério longo, o rei deveria ler e meditar na palavra de Deus todos os dias, para ter um reinado longo e para que esse reinado longo também viesse sobre os seus filhos. Meus irmãos, nós queremos um ministério longo, nós queremos um ministério longínquo. Então precisamos ler e meditar na palavra de Deus todos os dias, porque sem ler e meditar na palavra de Deus todos os dias, o ministério tem prazo de validade. Nosso ministério tem prazo de validade e precisamos ler e meditar todos os dias. É forte o texto que nós lemos aqui ontem, mas eu gostaria de ler com vocês outra vez. Oséias capítulo 4, versículo 6. Olha o que diz esse texto aí, irmãos. Oséias 4, 6. Eu acho esse texto muito forte, mas está escrito. E se está escrito, ninguém questiona porque está escrito, não é? Oséias capítulo de número 4 e o versículo de número 6. Está escrito assim, ó. Vamos lá, me ajude a ler. Eis que o meu povo está sendo arruinado, por quê, irmãos? E falta conhecimento da palavra. Porquanto fostes negligentes no ensino, eu também vos rejeitarei, a fim de que não mais sejais sacerdotes diante de mim, visto que vos esqueceste da Torá, lei do teu Deus, eis que eu também ignorarei vossos filhos. Forte o texto, sim ou não? Acho o texto forte. Sabe o que acontece aí no capítulo 4, versículo 4? Os sacerdotes que não estavam mais lendo a Bíblia, os ministros da igreja, quer ser ministro, mas não lê Bíblia, quer ser ministro, mas não medita. Os ministros chamaram o povo e começaram a corrigir o povo. Deus então usa o profeta e Oséias para falar: Deus está dizendo para vocês pararem de corrigir o povo, porque naquilo que vocês estão corrigindo, vocês estão errando na mesma coisa. E quem está errando na mesma coisa não tem autoridade de corrigir outro que está errando também. Você não está lendo nada, você não está meditando nada porque está corrigindo, você também não está fazendo. Você primeiro corrige você. Então Deus usa o profeta Oséias para falar: vocês estão corrigindo o que vocês também estão errando. E então ele começa no versículo de número 5, 4 e 5, depois vocês leem, e o 6 ele começa a dizer: é por isso que o povo está sendo destruído, porque falta conhecimento da palavra, falta leitura, falta meditação. Já se dizia alguns políticos lá atrás: quanto mais o povo é burro, melhor. Não era? Quem lembra disso aí? Os mais sábios e experientes aí. Quanto mais o povo burro, melhor, porque com menos o povo burro vai, ó. Não é? Gente que tem inteligência diferente, mente acadêmica diferente, e ela vem com leitura, ela vem com meditação. Então, o Senhor disse aí: o povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Agora, já que vocês, sacerdotes, rejeitaram o ensino, eu rejeito vocês também. Sabe por quê, irmãos? Porque a Bíblia escrita é um livro, mas ela é Jesus escrita. O verbo se fez carne, habitou entre nós, é a palavra de Deus. Então, ao rejeitar o ensinamento, nós estamos rejeitando o próprio Filho de Deus. E Deus fala: você me rejeitou, meu filho também rejeito você. E não só rejeito você, eu também rejeito seu filho, eu ignoro os seus filhos. Ou seja, o teu ministério tem prazo de validade. Agora levante as mãos e diga glória a Deus comigo aqui. Vamos, me ajude. Quem faz isso? Concluo dizendo no meu tema. Vamos voltar ao meu tema. Eu concluo no meu tema, dizendo a você o meu tema. Meu tema diz que a minha posição é a minha posição que eleva meu nível de autoridade. É isso que determina meu nível de autoridade, é a minha posição. Então eu volto ao meu tema aqui para dizer a vocês de algumas coisas importantes, concluindo aqui essa palavra.
Deus então disse pela boca do profeta Moisés que todos os que estão em posição de governo têm o dever de ler e meditar. Todos. Nossa posição espiritual determina a nossa autoridade apostólica. Todos que estão em posição de governo têm o dever de ler e meditar. Agora, nós aqui, nenhum de nós escapa dessa palavra, porque nós todos estamos em posição de governo. Diga aleluia, me ajude. Diga outra vez, diga eu estou em posição de governo, me ajude. Primeira coisa que nós governamos é a nossa própria vida. Cada um de nós aqui vai dar conta a Deus dos seus pensamentos, palavras e comportamento. Qualquer um de nós, eu e qualquer um, disse a Bíblia. Então a primeira coisa que eu governo é a minha própria vida. Se eu estou em posição de governo em relação à minha própria vida, eu tenho o dever de ler e meditar todos os dias. Segunda coisa que nós todos, alguns já estão governando e outros vão governar: casamento. Tá? Quem é casado aqui, você está em posição de governo. Tá? Esse casamento é posição de governo. Você está em posição de governo. Vai casar, então posição de governo. Tem que ler, tem que meditar todos os dias para fazer de acordo com a palavra. Os que não são casados estão em posição de governo quando se trata de trabalho, se trata de finanças. Você está em posição de governo. Os que estão no ministério na casa de Deus, aqui na casa do Senhor, estão em posição de governo. Então nessa posição de governo não tem opção. Nós temos o dever de ler e meditar na palavra de Deus. Quero abençoar quem está assistindo agora. Deus abençoe tua vida em nome do Senhor. Essa palavra te toca de forma poderosa e te abençoe em nome de Jesus. Vamos dar um aplauso a quem está assistindo agora em nome do Senhor. Que Deus abençoe para a honra e para a glória de Deus.